Boa noite, senhores. Vamos dar início, então, à audiência pública marcada para as 19 horas. Damos início, então, à audiência pública para debater sobre o projeto de lei número 117 de 2025. Desafeta imóveis públicos e autoriza a alienação aos proprietários dos imóveis da antiga Companhia Estadual de Silos e Armazéns, SESA, conforme especifica, de autoria do Poder Executivo Municipal. Cumprimento aos presentes, reforçando o compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal em oportunizar e atender o princípio da participação popular. Convidamos para compor a mesa de trabalho, primeiramente, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Rafael Colucci, o secretário municipal de Planejamento, o senhor Giese Schneider, e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas. Registramos também a presença dos senhores vereadores Cícero Pedroso, Ramon Martins, Edgar Gomes, Grande Mandioca, João Pedro Nunes, Ada Cristina Munareto, Felipe Manfroy, Diego Milani, Gilmar Fuga, Eva Valéria Lorenzato e Cláudio Luiz Rufa Soldá. Essa audiência pública foi proposta pelas comissões permanentes dessa Casa Legislativa, com o intuito de promover o debate entre o poder público e a comunidade. Reforçamos o compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal no debate de pautas que impactam a sociedade, visto que o tema tem fundamental importância na mobilidade urbana e nos rumos dos investimentos em nossa cidade. Convido inicialmente para fazer uma breve manifestação de caráter técnico o secretário Giese Schneider e o secretário Adolfo de Freitas. Quem inicia o secretário Giese? Com a palavra, então, meu nobre líder. Muito bem, boa noite a todos. Boa noite, presidente Gil Krug, vereador Rafael, em seus nomes quero saudar os demais vereadores e vereadoras. Uma saudação ao secretário Adolfo de Freitas, meu colega, em nome do qual também saúdo os demais secretários e servidores da prefeitura que estão aqui conosco, senhoras e senhores presentes, também os representantes dos órgãos de imprensa, aqueles também que nos acompanham pelos outros canais, né? Mais uma vez, então, obrigado pela oportunidade que a Câmara de Vereadores, através das suas comissões, cria para que nós, do Executivo, possamos prestar os devidos esclarecimentos a respeito dos projetos de lei encaminhados a essa Casa. Nesse caso em específico, o projeto de lei 117 de 2025, que trata da solicitação e, por consequência disso, da análise que foi feita sobre a demanda de desafetação de imóveis públicos e autoriza a alienação aos proprietários do imóvel adquirido onde antigamente funcionava a antiga Companhia Estadual de Silos e Armazéns, a SESA. Nós preparamos uma breve apresentação para facilitar o entendimento, fazer o nivelamento de todos e vamos proceder a essa apresentação a partir de agora. Vou precisar da tua gentileza para passar para mim, porque eu acho que agora eu vou conseguir. Pois bem, embora pareça não necessário, né, aqui está apenas uma ilustração da localização da área sobre a qual recai essa solicitação, né? O requerente Brair Empreendimentos Imobiliários, que solicitou a desafetação das projeções dos segmentos projetados das ruas Almirante Barroso e da rua Paissandu, no bairro Petrópolis, como eu referi antes, na área onde por muitos anos funcionou a antiga SESA. Todos nós viemos acompanhando esse processo há muito tempo. É uma área que notadamente foi permanecendo vazia, sem uso, né? Inclusive hoje representando de certa forma uma região sem urbanização e bastante hostil para a vizinhança e para as pessoas que por ali circulam. Aqui nós temos
uma ilustração, então, da Rua Almirante Barroso. A Rua Almirante Barroso é esta que vem do lado da Moron, na Petrópolis, onde hoje nós temos uma farmácia aqui na esquina, e havia a projeção, quando a região foi loteada, havia a projeção de continuidade, de uma possível continuidade da Rua Almirante Barroso na lateral da antiga César. Nós estamos falando aqui de uma área total de 3.635 metros quadrados. Nesta imagem aqui à direita, vocês podem identificar que a ocupação da área feita já pela antiga César, ela vinha até esta mancha cinza aqui. Essa parte em cinza, achurada em cinza, foi a solicitação inicial dos requerentes para desafetação, então, desta parte da Almirante Barroso e, por consequência, depois a gente vai projetar, desta parte aqui da Rua Paissandu. No decorrer do processo, os requerentes modificaram a solicitação para que, ao invés de ocorrer a desafetação apenas de uma fração da Rua Almirante Barroso, que isso se estendesse até o fundo do lote, em função de que restaria para o município, vamos dizer assim, um resto de área, um pedaço de área com difícil uso. Como eu disse antes, então, além da Almirante Barroso, a solicitação se refere também à desafetação da porção da área projetada da Paissandu, que nunca foi implementada no município, que totaliza 1.680 metros quadrados e que vai de um lado a outro do terreno da antiga César, ou seja, chega até a Rua Almirante Barroso. Então nós fizemos uma série de estudos, análises e discussões, especialmente com as equipes técnicas da Prefeitura, e também com os próprios requerentes durante esse período, e sem dúvida alguma todos nós havemos de concordar sobre a necessidade de criarmos uma alternativa de ligação entre o centro e a Petrópolis. Todos nós somos sabedores que este ponto, né, da Petrópolis, aqui no Bourbon, na ponte do Rio Passo Fundo, na Prefeitura, é um dos gargalos de mobilidade que nós temos na cidade, e há muito tempo, muitos de nós aqui já debatemos esse assunto e estamos em busca de melhoria, né? Particularmente nesses quase 5 anos na Prefeitura, eu tive a oportunidade de participar do grupo de mobilidade urbana, vários colegas que estão aqui participam ou participaram do grupo de mobilidade. Mais recentemente, nós, através de uma reforma administrativa que passou por essa casa, criamos o Departamento de Mobilidade Urbana. E, como eu disse antes, esse é um dos pontos que nós entendemos que merece uma atenção especial para a gente poder qualificar a mobilidade, que é um tema tão latente na nossa cidade. E aqui nós olhamos, aqui é apenas uma imagem para ilustrar, né? Nós olhamos como possibilidades de ligação entre o centro e a Petrópolis e vice-versa. Aqui embaixo a Rua Paissandu, que termina antes do Rio Passo Fundo, e a Rua Uruguai, que já tem uma ponte que vem até os fundos da Prefeitura, na esquina com a Manuel Portela, e ambas têm continuidade lá, depois da antiga César. E, considerando todos os elementos envolvidos nessa análise, os grupos técnicos da Prefeitura compreenderam a dificuldade, para não dizer a impossibilidade técnica de implementação da Rua Paissandu, e sobre a importância de nós efetivamente, de uma vez por todas, implementarmos a Rua Uruguai. Desta forma, estabeleceu-se, dentro deste processo que os senhores vereadores e as senhoras vereadoras estão analisando nesse momento, nas comissões, a possibilidade, a necessidade de nós, e aqui é um traçado exemplificativo, não é definitivo, porque
esse traçado passará ainda por projetos detalhados, projetos executivos. A viabilidade da efetivação da Rua Uruguai, aqui nesse ponto, não sei se vocês enxergam exatamente onde eu estou marcando, né? Aqui nós temos, então, a esquina da Uruguai com a Manuel Portela. Então, a proposta que se faz é que, uma vez a análise indicando a possibilidade da efetivação da desafetação solicitada pelos requerentes, isso esteja atrelado à implantação da Rua Uruguai, como eu disse antes, desde a Manuel Portela, no portão dos fundos da prefeitura, cortando o pátio da prefeitura e ligando lá na Uruguai, ao lado da antiga César. Nós tínhamos aqui na Uruguai uma situação estabelecida de ocupação por famílias, por diversas famílias, e nos autos do processo foi possível constatar que, por iniciativa dos próprios empreendedores, essas famílias foram contatadas e um processo de realocação efetiva dessas famílias já aconteceu com a aquisição de imóveis para todas essas famílias e a devida entrega da documentação para essas famílias que agora então estão residindo em outros locais diversos. E nós temos já então a liberação física da prevista Rua Uruguai, permitindo então que, se o processo avançar como está propondo aqui o Executivo a partir da iniciativa dos requerentes, nós possamos então implementar este trecho da Rua Uruguai, fazendo a ligação esperada, né, sob responsabilidade dos requerentes, este investimento, até a Rua Manuel Portela. Portanto, a contrapartida proposta para a desafetação, se aprovada, é que os requerentes arquem com os custos, e isso já ocorreu, de realocação destas famílias, e, além disso, com os custos de implantação da Rua Uruguai, nesse trecho que eu relatei agora. Restará como responsabilidade do Executivo Municipal todas as tratativas necessárias, se necessárias, com lindeiros, com a própria rede férrea, para as autorizações para que se implemente efetivamente a rua. Essa etapa das tratativas e negociações ainda não foram conduzidas pelo Executivo porque nós ainda não temos a efetivação da possível desafetação. Também não temos ainda todos os projetos executivos para a implantação da Rua Uruguai pela mesma razão, pelo mesmo motivo, ou seja, assim que nós tivermos concretizado a desafetação, seguiremos avançando para a elaboração dos projetos, que inclusive estarão também sob responsabilidade, faltou dizer isso antes, também estarão sob responsabilidade dos requerentes com a orientação das secretarias da Prefeitura Municipal, em especial Secretaria de Planejamento e, acima de tudo, Secretaria Municipal de Obras, Grupo de Mobilidade, Departamento de Mobilidade, todos os envolvidos. Para finalizar, qual foi o andar deste processo, né? Assim que ele foi aberto e nós solicitamos adequação na instrumentalização do processo, nós levamos então para análise e discussão dos técnicos da Prefeitura, repito aqui, com foco em especial aos colegas do Grupo de Mobilidade, que aprovaram na reunião do dia 24 de junho de 2025, coube ainda à Secretaria de Planejamento a manifestação sobre o interesse público na pauta em questão, para que a partir daí nós pudéssemos encaminhar à Procuradoria-Geral do Município, que também fez análise e indicação da viabilidade da desafetação sob o ponto de vista jurídico. A partir disso, nós levamos a pauta e apresentamos os pareceres anteriores, os estudos anteriores
no Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado. Nós temos aqui a presença de vários membros do Conselho, o presidente Demétrio, o vice-presidente Biratã Ouro, a quem eu saúdo, cumprimento, né? Agradeço pela presença, assim como os demais que estão aqui conosco. Isso ocorreu no mês de julho de 2025. E aí, antes de enviar à Casa Legislativa, nós, como de praxe, fizemos um processo de consulta pública durante 15 dias e tivemos uma série de manifestações, de respostas ao material que foi disponibilizado. E, por fim, então, encaminhamos à Câmara de Vereadores e estamos aqui hoje para prestar os esclarecimentos adicionais que sejam necessários. Do ponto de vista dos aspectos técnicos e dos trâmites que se seguiram, eu acho que esses são os principais elementos. Repito, ficamos aqui à disposição e talvez outros colegas, secretários, queiram, especialmente o doutor Adolfo, possam e queiram adicionar algum elemento também do ponto de vista do interesse também do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Por hora, agradeço a atenção de todos. O material fica também à disposição de vocês e as nossas equipes técnicas da mesma forma, né? Colega Jorge, colega Trindade estão aí. Sei que posso falar também pelos colegas, né? Estamos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais. Muito obrigado. Obrigado, secretário Jesse Schneider. Vou passar a palavra para o secretário de Desenvolvimento, Adolfo de Freitas. Bom, boa noite a todos. Boa noite aos senhores vereadores, os colegas da mesa, o GESE, a todos que se encontram aqui. Me parece que o GESE esgotou a matéria de ordem técnica, né? Eu só queria fazer também está claro que passou por todo o rito necessário, né? A desafetação não é um instituto estranho no direito público, né? Muito pelo contrário. Já aconteceu isso em Passo Fundo várias vezes. Talvez o exemplo mais recente, hoje onde está a Avan, foi objeto de uma desafetação de uma antiga estrada velha de Passo Fundo, que deu origem a uma escola. A escola André Zaffer, lá na Vila Luísa, ela é objeto de uma contrapartida de uma área que foi desafetada ali. Então, nós já vivemos e convivemos com isso. Eu só queria Gési, para esclarecer, não são só os custos, né, que o empreendedor vai suportar. O empreendedor vai entregar a rua Uruguai pronta. É uma obrigação de resultado. Então, nós não vamos receber o valor do empreendedor, licitar e acompanhar a obra. A obrigação que consta no protocolo, que inclusive está aqui na Câmara, né, é de que ele faça isso. Eu vi uma emenda da vereadora Marina, inclusive, exatamente nesse sentido. Então, vai ser obrigação desse empreendedor fazer resolver esse problema que é histórico na cidade. E a CESA ficou ali 60 anos e nós estamos pelo menos há 60 anos com a Uruguai sem perspectiva de abertura. Além da questão da possibilidade da desafetação, eu acho que interessa muito para a cidade esse novo ambiente de trânsito. Hoje, se tiver qualquer problema na ponte do Rio Passo Fundo, nós não conseguimos passar do centro para Petrópolis. É um horror isso, né? Então, nós achamos que essa é uma oportunidade para o município, né? E vai nos fazer muito bem. Então, era isso, presidente. Queria só, né? Nós respeitamos muito as manifestações em contrário, isso é próprio da democracia, né? Mas queria deixar claro aqui que todos que analisaram esse processo, comissões, procuradoria, o CMDI, foi unânime a votação, né? Fizeram isso com cuidado, né? E aqui é um ambiente de discussão, né? E depois quem vai escolher se isso é bom para a cidade ou não é a comunidade de Passo Fundo, porque é aqui que se representa, né? A Câmara de Vereadores, ela representa a vontade da comunidade. Era isso, presidente. Obrigado, doutor Adolfo. Senhores, temos algumas inscrições agora. O presidente da comissão da CCJ vai fazer o chamamento logo em seguida. Se alguém mais quiser se manifestar, levanta a mão aí, por gentileza. Nós vamos ter o tempo de 2 minutos, tá? Só peço que todos, no que for se iniciar a manifestação, diga seu nome e a instituição que representa. Beleza? Uma palavra. Boa noite a todos.
Desculpe aqui, vamos ver conforme tá as letras. É Camila Hansen, corretora de imóveis. A nossa assessora que está levando para ti o microfone. Boa noite a todos. Meu nome é Camila Hansen, sou moradora aqui de Passo Fundo. Então, estou acompanhando todo o trânsito hoje da Avenida Brasil, pois eu moro na região da Petrópolis, trabalho na Avenida Brasil, exatamente na divisa do bairro Petrópolis com o centro. Então, isso hoje está sendo insustentável, a forma como está o nosso trânsito. Como já foi mencionado, nós temos muito trânsito, muito fluxo. Em horários de pico, é insustentável usar essas faixas, né? O principal ponto que eu trago também, trabalhando todos os dias, eu acompanho a mobilidade das ambulâncias. Isso é muito grave, pois nesses momentos de pico, as ambulâncias ficam muito tempo paradas na Avenida Brasil. E como foi trazido antes, em ponto, hoje o único acesso que nós temos do centro com o bairro é somente a Avenida Brasil. Então, com a execução da Rua Uruguai, isso traz uma mobilidade, né, uma qualidade de vida para as pessoas que estão utilizando esse lado da cidade. E também, como já mencionei, eu sou corretora de imóveis, a gente acompanha os empreendimentos, o avanço da cidade, e isso é fundamental para Passo Fundo hoje. Então, peço, e o meu voto é extremamente a favor da execução à Rua Uruguai. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Muito bem, o próximo aqui, Eduardo Mader Martins. Tá bem estranho. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Martins. Sou morador daqui de Passo Fundo desde sempre. E todos nós enfrentamos o mesmo problema. A gente deslocar de um ponto da cidade, que é no bairro Boqueirão, até a Petrópolis ou a São José, que é onde fica algumas coisas que eu faço e tem muitos parentes para lá. É inviável você sair num dia de semana, depois das 6h30, para deslocar de um ponto ao outro, ou de meio-dia, porque você não consegue passar, você tranca muito a rua. É difícil ter um acesso de um ponto da cidade que só tenha um lugar. Ou você vai para a Avenida Brasil, ou você tem que fazer todo um transtorno pelas ruas, pelas BRs da cidade, né? Fazer todo um transtorno fora, porque a gente não consegue andar pela cidade. Eu sou muito a favor da viabilização da Uruguai. Vai agilizar muito para nós, para todos, e vai ainda desenvolver muito mais a cidade da Petrópolis e também da São José. Obrigado. Muito bem, próximo inscrito, Raul Artuzzi. Eduardo Martins. Boa noite a todos. Raul Artuzzi, engenheiro civil, Oásis Urbano. Nós trabalhamos com planejamento urbano e eu queria compartilhar um pouco a leitura do bairro Petrópolis, uma leitura sobre a conformação urbana do bairro Petrópolis e assim acrescentar a discussão. Se a gente fizer uma leitura da evolução da mancha urbana aqui da nossa cidade, a partir do centro em direção a Nordeste, que seria do centro a 285, nós vemos que a mancha ela foi se espraiando e chegando em barreiras físicas. Barreiras físicas essa, o Rio Passo Fundo, posteriormente a ferrovia. Quando a gente chegou nesses limites físicos, a gente foi tendo a cidade ultrapassando esses limites, mas se moldando a isso. Então a gente foi tendo características que se estruturaram como elas são hoje, mas perdendo algumas características urbanas. Mesmo assim, o bairro Petrópolis ele é uma subcentralidade da nossa cidade hoje, junto com a São Cristóvão, junto com o Boqueirão, junto com a Vera Cruz. No entanto, ele tem um potencial que, na minha leitura, é não atingido. Hoje ele tem uma característica física de cidade, com qualidade, com estrutura, que pode receber um adensamento populacional e construtivo maior que hoje não é atingido. Esse empreendimento ele tem uma característica de fortalecer esse potencial de subcentralidade que o bairro tem. E, por isso, podendo alcançar, numa situação de mobilidade, uma característica que é fazer com que parte dos moradores não precisem se locomover tanto. Então, o empreendimento, além de ele ter esse acréscimo, que é a implantação da Rua Uruguai, ele tem também essa outra situação de
fazer o bairro Petrópolis ter uma característica maior em relação à parte multifuncional dele e, portanto, também é um benefício indireto que o empreendimento acaba tendo. Próximo inscrito, Marina. Tem alguma Marina que se inscreveu? Então está aqui a Marina. Como não consigo ler o sobrenome aqui, ela vai se identificar agora. Muito boa noite a todos. Me chamo Marina Espádua. Sou cidadã passofundense há 15 anos. Vim para Passo Fundo há mais ou menos 15 anos atrás. E sou de uma cidadezinha chamada Muliter, do interior de Muliter. Por que eu vim para Passo Fundo? Todo mundo me questiona. Passo Fundo é uma cidade de referência para a nossa região lá de Muliter. Referência em educação, em saúde, em comércio e propriamente o lazer. E eu cito como exemplo até hoje, a Prefeitura de Muliterno, ela disponibiliza, não só Muliterno, mas todas as cidades ali ao entorno da cidade, disponibilizam transporte público de manhã, à tarde e à noite para vir para Passo Fundo. Então, vem de manhã e à tarde em prol da saúde e à noite os universitários em prol da educação, que foi o meu caso por vários anos, aí 5 anos de faculdade, eu vim então, de transporte público. E é por isso que hoje eu estou aqui, votando a favor, com certeza, desse projeto, porque hoje moradora da ANES, então faço esse deslocamento diariamente do fluxo do centro, a BR-285, e a gente entende e vê a necessidade da abertura da Rua Uruguai, que vai nos dar mais acessibilidade, principalmente para quem vem de fora, mas também de nós aqui, cidadãos de todo dia, rotineiramente. Então, além da acessibilidade, de toda essa parte de mobilidade urbana, também do embelezamento, do desenvolvimento social e econômico que vai ser criado ainda mais aqui para a região da Petrópolis. Então, eu sou totalmente a favor desse empreendimento. Obrigada. Muito bem. Tainá. Boa noite a todos, eu sou Tainá, eu sou advogada e gostaria de manifestar-me a favor desse projeto. Como já foi exaustivamente mencionado aqui, existe uma sobrecarga viária na Avenida Brasil. Todo mundo sabe que o acesso do Boqueirão para cá, para esse entorno, é horrível. Não tem uma ligação entre o bairro Petrópolis com o bairro ANES, como a Marina mesmo falou, ou para acesso das ambulâncias, é uma questão de saúde pública, é uma questão de trânsito, que existe uma aglutinação de veículos aqui que se torna insustentável. Se alguém fica doente e precisa ir até o hospital, não consegue passar pela avenida, e não existe outra via que tenha acesso mais rápido até os hospitais. Então, eu me manifesto a favor, considerando também a questão urbana, e também é algo que eu acho que deve ser ponderado, a questão da parte que vai ser algo que vai ser feito com celeridade, não vai ser algo que vai passar por que vai ter que contratar pessoas. Nesse sentido, o próprio empreendedor vai fazer a implantação da rua. Então, eu me manifesto a favor. Muito bem. Lajos, do GESP. Lajos Sebeste, Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. Desculpa o meu português. Talvez vai ter alguns erros. Eu não entendo, na cidade de Passo Fundo, tem tantas elevações, muitos poucos, ou eu não conheço, tem túneis. Eu não entendo por que não se constrói cortando algumas vias, cortando e poupando espaço e agilizando o trânsito. Agilizando o trânsito significa também menos gasto de combustível e também menos poluição do ar. Também gostaria de adicionar, quando se planeja qualquer projeto, seria bom sempre planejar plantar árvores. Sem árvores não vivemos. Obrigado. Muito bem. Próximo inscrito, Juliano Guellen.
Boa noite. Eu não vim aqui hoje para falar das questões legais e das questões dos pareceres técnicos, a ausência total de pareceres técnicos relevantes no processo. É um processo de 600 páginas, a única coisa que tem validade lá são as próprias matrículas demonstrando a existência das ruas. E tem uma série de retóricas que são a todo momento falado, que, por exemplo, ali mostrado que a área está abandonada. Na verdade, o próprio poder público determinou o zoneamento como zona logística, com interesse de prevendo que poderia se ligar às ferrovias e aumentar, na verdade, o fluxo para o centro-oeste ali, investir como zona logística, o que não se concluiu, que foi, na verdade, o sonho foi abaixo, ruiu, né? Então, essa zona que também estava sendo ocupada pela César era uma zona pública que protegia nosso bem público, protegia a rua Paysandu, protegia as outras ruas. Então, no leilão, foi adquirido 2 áreas. Os proprietários sabiam o que estavam adquirindo. Então, a partir do momento que essa nova zona tem outra utilidade, é um outro momento da cidade, a gente tem um crescimento que o próprio prefeito apresentou outro dia. São 27 condomínios e loteamentos que estão saindo em Passo Fundo. O crescimento é acima de 1%, muito acima de qualquer cidade do Rio Grande do Sul. Acho que é a 4ª em crescimento. E nisso se soma 1.500 apartamentos que vão ser lançados. Hoje moram 9.000 pessoas, mais 1.500 seriam mais 3.000 pessoas. A UPF vai lançar um condomínio com 100 hectares. E nós temos um problema crônico. Como é que um problema crônico se resolve com uma rua com mão dupla? Não se resolve. A cidade precisa de ruas com binários para atender de forma um trânsito que flua, entendeu? Então, assim, nós estamos muito longe do entendimento de cidade, muito distantes de qualquer plano. Nós não temos um plano de mobilidade. O próprio prefeito falou que é o nosso próximo desafio. Não atende nenhum dos requisitos. Juliano, acabou o seu tempo. Luiz Volmar Lopes. Passou? Obrigado. João Valentim. É isso? Tudo bom? Sou João Valentim, morador ali do 7º no céu ali. Eu queria saber assim, eu falei com o Lucas Borim, negociaram as casas ali tudo certinho, o pessoal saiu tudo satisfeito. Só que eu não moro onde vai ser a rua, mas do lado. Se futuramente eles quererem negociar a pessoa saber cuidar, é obrigado a sair ou não? Minha dúvida é se no caso não houver uma negociação, vão ser obrigados os que não querer sair à força ou não? O senhor está falando de uma área tem uns 2, 3 que fica ao lado, não na área que já foi desocupada, os que na continuidade. Saíram ali da rua, saíram todos satisfeitos. Só que tem uns que estão ali, que estão emperrando. Vai ter uma proposta meio indecente ali. E vai que, caso futuramente eles querem, tá todo mundo para valorizar o que eles vão fazer ali. E aí com uma proposta muito baixa. Não entendi. Primeiro, que essa é uma tratativa que foi, como eu disse antes, conduzida diretamente pelos empreendedores, por iniciativa deles, e não foi em decorrência da desafetação, porque isso poderia ser uma pauta, né? Mas me parece que uma situação não implica na outra. Eu esqueci o nome dele? João Valentim. Seu João. Eu acho que não. Eu vou resumir aqui, assim, ó, se eles tiverem interesse em comprar minha área, vai valorizar, beleza. O meu único medo é que eles queiram tocar o pessoal dali à força. Nós ainda não temos esse conhecimento da área, não fizemos as medições da área, mas isso é uma questão que é posterior, que, se for preciso, eles vão tratar com vocês. No meu pátio ele tem 2 casas. Tá. Tinha outros casos que tinha mais de uma casa e foi tratado diretamente entre os empreendedores e os proprietários. Então seria essa. Tá bem.
Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. As respostas serão posteriores às manifestações. Não tem como a gente parar e ficar respondendo individualmente, porque senão a gente vai atrapalhar o processo. Faz a pergunta, depois o secretário responde, tá bom? Só para dar a nossa dinâmica aqui. Ricardo Prigol. Bem, meu nome é Ricardo Prigol, sou empresário aqui de Passo Fundo, corretor de imóveis há mais de 11 anos e já fui morador do bairro Petrópolis também. Eu, primeiramente, convidaria qualquer um dos senhores que estão presentes aqui hoje, agora nessa noite, a sair aqui da prefeitura e passar por esse local, que ele é extremamente escuro, é extremamente, no meu ponto de vista, perigoso, de certa forma, porque pode ter alguma pessoa tentando pegar algum desavisado por ali. E são coisas que um empreendimento do porte que vai ser consolidado ali, né, que é o plano, ele possa melhorar na nossa cidade. E, ademais a isso, mais a questão da rua, que não é algo que a prefeitura vai fazer ou que alguém vai ser licitado para fazer, é algo que vai ser entregue, já está consolidado, tanto que o pessoal já está, por conta própria, né, fazendo essa questão da compra das casas, enfim. Então, eu acho que a gente, muito além de debater isso, e acho que todo mundo tem sua opinião e deve ser respeitada, mas também ter um agradecimento a esses empreendedores que estão fazendo isso e dando de presente aí para a nossa cidade. Muito obrigado. Muito bem. Fernando De Carli. Boa noite a todos. Boa noite, nossos vereadores. O que eu venho a falar é que eu sou a favor, já foi bastante batido aqui, a questão da mobilidade, a questão da rua que deve ser aberta. E na questão do pragmatismo, que como empresário, e falo aqui, faço parte do CMDI também, mas como empresário da De Carli Mármores, ali que a gente usa direto aqui a transição aqui do bairro Petrópolis, eu acredito que é muito melhor nós pegarmos uma rua, uma possibilidade concreta de abrir uma rua definitiva que traga um desenvolvimento para o bairro Petrópolis, como alguém falou aqui, ele está sendo prejudicado, ele não desenvolve, ele não vai por falta de mobilidade. Então é muito mais vantagem a gente perder uma rua que já não existe e que se torna praticamente impossível de se abrir e entrar numa realidade de que é possível fazer hoje, através de empresários que estão dispostos a concluir essa rua. Nós temos talvez uma limitação do poder público, alguma coisa nesse sentido, que se não se consiga fazer essas desapropriações, essa abertura de rua, e agora a gente tem uma possibilidade concreta de executar essa passagem. Então, é pensando bem nisso, é melhor pegar o que existe, bem feito e entregue. São empresários de renome, empresários que vão cumprir com o que está sendo prometido, do que a gente continuar mais 20, 30 anos, que nem está o meu trevo lá, que não acontece, que não acontece, que não acontece. A gente podia ter evitado um monte de acidente, um monte de coisa. Então eu acredito que abrindo essa rua, a gente tem algo concreto para daqui 1 ano, 2 anos, e não esperar mais 20, 30 anos, alcançar algo que pode ser que um dia possa ser conseguido. Essa é a minha opinião. Obrigado. Muito bem, próximo inscrito, Juliano Machado. Boa noite a todos, eu me chamo Juliano Machado. Não estou aqui representando nenhuma entidade, eu sou morador do bairro Petrópolis há 53 anos. Na rua Mourão, proximidade ali da igreja Santo Antônio. Então, como o rapaz que falou, o bairro Petrópolis ele ficou muito tempo esquecido. Talvez por causa das barreiras físicas que sempre existiu ali, que é o rio, que é os trilhos. E hoje é praticamente impossível. Não tem mais logística para tu sair do bairro Petrópolis. A cidade de Passo Fundo é um polo da saúde e tudo desemboca na Avenida Brasil, no bairro Petrópolis. Quem vem de Erechim, Getúlio, Coxilha, Lagoa, Vacaria, toda essa região desemboca no bairro Petrópolis. A UPF utiliza o bairro Petrópolis. Então, o bairro Petrópolis, na parte de cima do 7º Céu, de toda aquela parte, todo desemboca na Avenida Brasil. O São José desemboca na Avenida Brasil, o Leonardo William, tudo isso aí desemboca na Avenida Brasil. E hoje está impossível isso aí. É só, como o outro rapaz falou ali, sair agora e tentar ir para o bairro Petrópolis. É praticamente impossível.
Então, eu sou totalmente a favor, porque acho que estamos dando uma oportunidade para o bairro Petrópolis ter um novo acesso, ter uma nova rua que não vai sanear o problema do bairro Petrópolis, de repente não vai, mas que vai contribuir muito com o bairro Petrópolis, isso vai. Então, eu acho que o meu voto aqui, hoje, é a favor da abertura da continuação da Rua Uruguai. Obrigado. Muito bem. Último inscrito aqui, José Rodrigo, representando a UANPAF. Olá, boa noite a todos. Então, boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, secretários, presentes de bairro e presentes também. Acho que fomos contemplados aqui já pelas pessoas que são a favor, né? Está aqui o vereador Rafael Colucci, não me deixe mentir, né? Juridicamente eu ainda sou presidente aqui da Associação do Centro, né? Ainda está meu nome no cartório na Receita Federal. E durante 7 anos indo para o PF, ou de ônibus, ou de carro, né? É realmente muito difícil esse trajeto, principalmente no horário de pico, indo para a faculdade. Tanto é que eu preferi fazer a minha pós-graduação na Anhanguera, que é pertinho de casa, e no de a pé, do que ter que fazer esse trajeto. Então, hoje, acho que todos que votaram a favor aí já contemplaram a UANPAF, né? Mas a gente tem que se manifestar também. Então, que bom que a iniciativa privada está tomando essa atitude, né? Porque talvez, se não fosse a iniciativa privada, estaríamos ainda, né, com esses gargalos que nós, administradores, chamamos. Também temos ali na escadaria da Brama, na escadaria da Independência, também temos esses gargalos aí, né, que poderiam melhorar o trânsito. Quem sabe a gente pede para o pessoal, então, né, nos ajudar nesse quesito, nos ajudar também lá no Trevo da Santa Marta, também, né, que está difícil de sair também, né. Então, vamos pedir ajuda para vocês. Muito obrigado a todos. Muito bem, encerramos aqui as manifestações dos inscritos e vamos chamar os vereadores. Vamos começar ali pela vereadora Eva. 2 minutos, vereador, depois Marina, e vamos seguindo assim. Começar pela esquerda e terminar pela direita. Pegou de surpresa aqui. Boa noite a todas e todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Secretário Giese, uma questão que eu estou em dúvida, eu fui aqui no pátio da prefeitura, eu gostaria de entender, essa separação, a rua vai passar no meio do pátio, aqui onde que tem os ônibus escolares ali? Como que é a logística, a organização da prefeitura, se a rua vai passar no meio ali, porque a Secretaria de Obras, o secretário Rubens Astolfi não está aqui na nossa audiência. Eu gostaria de entender como que a prefeitura, o prefeito, o secretariado vai organizar essa questão da divisão ali. Tem alguma possibilidade de repensar aqui esse espaço, a própria escola que tem ali? Vocês pensam para o futuro? Como que vocês estão pensando? Porque vai dividir uma rua no meio do pátio da prefeitura? Vai ficar bom? Isso aí vocês já dialogaram? E aí também me preocupa muito, eu acho que, escutando a comunidade, não tem como sermos contra a abertura desta rua. Mas, secretário, acho que é importante deixar registrado aqui que não é apenas a abertura de uma rua, ao menos os especialistas, a professora Carla da UPF fez uma matéria há poucos dias, que vai resolver o problema da trafegabilidade em Passo Fundo. Nós precisamos repensar, buscar uma mobilidade ativa, incentivar a questão das ciclovias com segurança, não apenas para passeio e para a questão de esporte, mas que as pessoas possam também ter outras alternativas, porque mesmo abrindo a rua com o número de veículos que Passo Fundo tem, nós não vamos resolver esse gargalo, infelizmente. Obrigada, vereador Colucci. Muito bem, vereadora Eva. Próxima inscrita, vereadora Marina. Mesma dinâmica. Perguntas para o secretário, depois ele responde. Obrigada. Bom, boa noite, vereadores, população que nos acompanha aqui nessa audiência. Eu também, assim, vou ser bem breve, eu escutei todos os relatos, eu senti um pouco de falta de diversidade nos relatos, eu acho que todos seguiram o mesmo padrão, assim, de resposta, alegando a importância disso para a mobilidade. Como urbanista, não posso me abster de falar que seria uma ilusão, e eu não venderia esse discurso para vocês, de forma alguma, de que uma rua resolve a mobilidade. Vai melhorar a conexão viária, vai melhorar pontualmente, mas o problema de mobilidade que nós temos em Passo Fundo só se resolve com a execução do plano de mobilidade urbana. Nós temos mais de 143 mil carros em Passo Fundo. Quando a gente abre uma rua, a gente abre a possibilidade de ter mais carros.
Então, é algo matemático, é uma tendência que a gente está vendo e um problema de todas as cidades brasileiras. Então, só para dizer, não é nem a questão de eu ser favorável ou não, porque eu acho que a abertura da rua, na minha opinião técnica, é importante. Eu concordo que essa conexão seja feita, só nós não podemos nos abster aqui desse debate de falar sobre planejamento urbano. Esse é um dos pontos, também dizer, reforçar que realmente a quantidade de casas que já foram entregues pelos empresários é maior do que a gestão Pedro Almeida entregou em 16 anos, né? Então, nós temos aí uma entrega muito positiva de famílias que estão sendo deslocadas. Peço uma atenção para responder o João, que se manifestou aqui sobre se terá que sair ou não. E eu gostaria de deixar essas contribuições para o debate, além do que a vereadora Eva já colocou. Nós vamos ter uma rua cortando o pátio da prefeitura como se a Codepas não existisse mais. Então, é como se a gente fosse, às vezes, surpreendido aqui no parlamento por algumas decisões do Executivo, mas eu tenho certeza que nós vamos ter condições de debater. Aqui o secretário Giese sempre muito disposto, e quero também deixar o nosso mandato à disposição, entendendo que não é ser contra o desenvolvimento, e sim a favor de um desenvolvimento sustentável e efetivo. Obrigada, presidente. Obrigado, vereador Marina. Regina. Boa noite, presidente, senhores, senhoras aqui presentes. Acho que é visível assim, o quanto este empreendimento vai contribuir para o desenvolvimento desta região. Eu acho que todos nós somos favoráveis e ninguém tem dúvida quanto a isso. Tem algumas questões que, inclusive, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de estar discutindo na CPDUI, conversava ali com o presidente, que é a comissão de mérito, analisar o projeto e também aprofundar nesta discussão, mas gostaria de entender algumas coisas. Uma delas é se essa rua ela vai resolver o problema de mobilidade desta região. Acho que essa é algo importante. Assim, o que a prefeitura tem pensado voltado a isso, considerando que é um problema crônico, né? Aqui no município de Passo Fundo. Eu tenho o privilégio de conhecer bem essa região, porque passei minha infância ali, né? Conheço. Então, sei do quanto é uma região importante, sei que já teve outros planejamentos voltados à abertura de ruas, que não tiveram sucesso, que não avançaram, e que existe, sim, esta possibilidade. Uma coisa é a questão das autorizações. Hoje era antiga rede ferroviária, hoje a gente sabe que não está fácil conseguir autorização, né, de utilização, de fazer melhorias nesses espaços. Gostaria de saber mais detalhes disso. Foi feito algum aceno? Não? Como que está isso? Porque de nada adianta a gente ficar discutindo aqui, se não tiver autorização de passar a rua por ali. A outra questão que eu gostaria de saber é como que fica a questão da prefeitura mesmo, né? Qual que é o planejamento que o município de Passo Fundo tem para a prefeitura? Hoje os espaços da prefeitura, eles são pequenos, com muitas dificuldades de infraestrutura, não dá conta com o pátio que temos. Qual que é a projeção a curto, e médio e longo prazo da prefeitura de Passo Fundo, considerando que a gente está fazendo a previsão desta rua no meio do pátio? E as demais questões que tenho, me proponho a discutir daí na CPDUI. Obrigado, vereadora Rufa. Gilmar? Liel? Já espera ali embaixo, Tchequinho. Pode se sentir contemplado com as minhas falas. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, secretário Adolfo, secretário Giese, que estão presentes aqui na audiência pública, os demais secretários e o público que nos acompanha. Queria, primeiramente, aqui, desde já, me declarar favorável. Eu acho que a gente está falando muito além do empreendimento, porque todos os empreendimentos eles vêm com uma série de fatores positivos. E aqui a gente está indo além. A gente está falando das moradias dignas que os empreendedores compraram, colocaram na matrícula, colocaram dinheiro na conta e colocaram as pessoas em melhores condições. A gente está falando, sim, da abertura de uma rua, que ela não vai resolver todos os problemas de mobilidade, mas com certeza vai ficar muito melhor do que se está. A mobilidade, o desenvolvimento do bairro, a segurança,
todo o complexo em torno daquele empreendimento, com certeza a nossa cidade, enquanto desenvolvimento, o bairro Petrópolis e os demais bairros da região vão ter uma garantia de uma mobilidade melhor, além de um empreendimento, que vem toda a questão de emprego e renda para o nosso município. Então, eu queria aqui, senhor presidente, falar mais uma vez da importância, parabenizar tanto o seu Pedro quanto o Roberto por essa coragem e por entregarem para Passo Fundo algo que há muito tempo se pede, a abertura dessa rua e também a dignidade de tantas famílias ali do entorno e hoje ter uma moradia melhor, uma casa registrada para chamar de sua. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Iliel Orlando. Colegas vereadores, todos que estão aqui presentes, trabalhadores, empresários, quero cumprimentar em especial aqui o Gesli, né? O Gese, o Cadu, nosso ex-secretário, o seu Jorges, nosso secretário, o doutor Adolfo, uma máquina, nosso secretário, Trindade, meu querido colega aí, nosso secretário também, fico bem à vontade aí, o José Rodrigo, presidente da UNPAF. Enfim, eu considero esse pessoal que está aqui a máquina do desenvolvimento da nossa cidade de Passo Fundo. É um sonho, viu? Isso é um sonho. Abrir uma rua, que nem a Uruguai, para desafogar o trânsito da nossa cidade de Passo Fundo, isso aí é um sonho. Isso aí vai ser data histórica, que é muito difícil, mas tenho que tirar o chapéu, então, para o nosso executivo, nosso prefeito. Né? Desde pequeno, eu sei que, quando o projeto é bom, até os adversários políticos, até os adversários são a favor. Né? Não sou adversário, estou falando quem é adversário. Eu sou a favor de tudo o que desenvolve a nossa cidade de Passo Fundo. Mas quero tirar o chapéu aqui para esses dois empreendedores, né, o seu Roberto Andrieta e seu Pedro Brair. Por eles estariam a vida deles garantida, os filhos e os netos. Mas eles estão aí querendo melhorar a nossa cidade cada vez mais, doutor Adolfo. Tem que tirar o chapéu para esse pessoal. Além de sair ali um grande empreendimento, um dos prédios mais lindos e grandes do nosso estado do Rio Grande do Sul, ainda eles vão dar de presente a Rua Uruguai pro povo de Passo Fundo. E aquele rapaz ali pode ficar tranquilo, viu? Eles vão falar com você. Obrigado, vereador Orlando. Ronaldo. Boa noite a todos os presentes, o pessoal que representa o executivo aqui, doutor Adolfo, Gese, os demais que estão aí na plateia. Dizer que nós já discutimos em algumas reuniões esse projeto, certamente somos favoráveis, assim como a maioria dos vereadores, acredito que toda a casa, mas claro que o projeto agora, estamos passando uma etapa importante, que é a etapa da audiência pública, né? Inclusive, para alteração de plano diretor é necessário por lei. E o projeto, até para tranquilizar alguns moradores que aqui estão presentes, ele ainda vai passar nas comissões aqui da casa. Ainda temos tempo suficiente para analisar, para ver se há algo ainda que precisa ser ajustado, aí, tanto com os empreendedores quanto com o executivo. Mas, sem dúvida nenhuma, o investimento que será feito é presente para a nossa cidade e eu tenho certeza que vai refletir em benefício para toda a população. Isso que deve ficar frisado aqui, o mais importante. Então, contem com o nosso trabalho aqui na Câmara e a gente vai estar dando atenção tanto para os empreendedores quanto para os moradores daquela região ali, para que todos os interesses aí possam ser atendidos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pedro Danelli. Obrigado, vereador Ronaldo. Senhor presidente, demais membros da mesa e secretários, quero cumprimentar também os secretários do município aqui, os colaboradores, e principalmente as pessoas que estão aqui no plenário, que estão aí, que vieram aqui para discutir essa obra importante. Moradores da Petrópolis, enfim.
Pessoal, assim, ó, eu vim em 1969 para Passo Fundo, com 13 anos. O tempo que a Avenida Brasília ia até a churrascaria ali, Pampa, e dobrava à direita, e saía lá na BR-285. Meu pai veio ajudar a construir a BR-285, nos do interior. Então a gente conheceu e tem muitas lembranças dessa região e como cresceu essa região. Só que não cresceu as oportunidades das pessoas andarem, por várias dificuldades. Eu, quando aqui na casa, no outro mandato meu, que estava aqui, que vim para cá em 92, desde aquela época sempre sugeria ao executivo estudos e projetos, pensar nessa ligação da Uruguai com a Petrópolis. Muitas vezes sugeri também a Moron, que futuramente, o próximo projeto, futuramente lá adiante, com certeza, esperamos que nós estejamos aqui para ver essa ligação também do lado da Petrópolis com a Moron. Então, realmente, eu aplaudo esse investimento, sou favorável, com certeza, e espero que melhore muito o transporte das pessoas andarem nas ruas de Passo Fundo. Principalmente, eu sempre pensava que quem pegar o Uruguai para ir para o PF, lá para sair para a BR-285, lá, vai ficar muito melhor. Inclusive, sugeria na época ali também, logo quando chega na BR, tem aquele barranco ali, eu sugeria para que o DENIT, junto com o município, fizesse uma elevada e os estudantes não passariam pela BR para ir para o PF, já saíam ali, antes de chegar na BR, dobrava à direita e... Obrigado, Pedro. Cícero. Colega presidente Gil Krug, componentes da mesa, secretário Adolfo, Giese, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha, demais secretários aqui presentes. Quero dizer da importância do apoio deste vereador, pois sou criado aqui na ANES e sei da dificuldade desse povo aqui da ANES em se conduzir até o PF e demais locais na Petrópolis. Então, a gente apoia muito o crescimento, o desenvolvimento da nossa cidade, e a gente sabe da ociosidade dessa região, né? Do quanto vai valorizar, beneficiar os moradores do entorno e a população que circula aqui na volta. Então, o meu voto é favorável e conte com o nosso apoio. Obrigado, Cícero. Edgar? Pedro? Boa noite a todos. Primeiro, acho que se puder protocolar algum pedido, né, Ricardo? Vamos protocolar o pedido para na Uruguai, que a gente já dá uma copada ali, fazer um consulado gremista. Eu acho que o Pedro Brair colabora conosco, né? Colorados, por favor. Mas, gente, vamos falar sério. Tudo que já foi falado aqui, eu acho que cabe lembrar que, por exemplo, a Paysandu, sempre parada, não ligava nada a coisa nenhuma, com a ideia da Uruguai, inclusive fazer essa obra vai ser menos dispendioso, né? Eu creio que vai ser uma passagem de nível lá, né, secretário Giese? Então, isso aí também facilita. Outra, um projeto que já foi desenvolvido, um projeto que já está pronto, lá com sua maquete, que vai desenvolver a parte imobiliária, com a abertura da Uruguai, e essas casas que já foram retiradas dali, dada dignidade para as pessoas, pelos empresários, também está valorizando aquela área imobiliária. Claro que vai ser uma ligação viária, não vai ser a solução, ninguém está na ilusão que isso aí vai ser a resolução, mas liga a continuidade do Uruguai com o Sétimo Céu, mais adiante com uma Princesa Isabel, que vai levar lá no Decarli. Nós já estamos com as obras dos trevos acontecendo, ou em projetos, ou em busca de recursos. Então, são obras, projetos que vão se ligando e vão valorizando a cidade. No mais, eu acho que tudo já foi falado. A gente precisa ter agilidade para que isso aconteça o mais rápido possível e a gente continue desenvolvendo nossa cidade. Obrigado. Bom, Frei. Boa noite, presidente Gil Krug, a mesa aqui composta pelo secretário Giese, secretário Adolfo, vereador Rafael, demais vereadores, secretários, comunidade aqui presente.
Também a minha fala vem ao encontro do que a maioria dos vereadores aqui também já se manifestou, né? Sou totalmente favorável a esse projeto. Eu acho que sim, realmente não resolve todos os problemas da mobilidade urbana, mas dá um grande passo, né, com a abertura da Rua Uruguai aqui, desafogando o trânsito da Avenida Brasil, como vários moradores aqui da região relataram, vai auxiliar muito, ajudar muito, e é um passo importante na mobilidade urbana. Outros passos já estão sendo dados nesse sentido, inclusive com a aprovação aqui dessa casa da reforma administrativa que criou a Coordenadoria da Mobilidade Urbana, com uma pessoa técnica que já foi nomeada, já está trabalhando. Então, o Passo Fundo, na gestão do prefeito Pedro, que embora a vereadora Marina falou que faz 16 anos que ele está aqui, eu sei, ele já fez muita coisa para o Passo Fundo, parece que faz 16 anos, mas faz só 5 anos que ele é o prefeito do Passo Fundo, mas a cidade vem avançando bastante, e esse projeto a gente tem que parabenizar também os empreendedores, né, que estão dispostos a fazer esse investimento na Rua Uruguai. São investidores que Passo Fundo já conhece, são investidores sérios, então eu sou totalmente favorável e com certeza nós vamos apreciar esse projeto, aprová-lo, né, para desenvolver ainda mais Passo Fundo e para avançar nas questões de mobilidade urbana. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Ada. Boa noite, senhor presidente, mesa, colegas e público que nos acompanha aqui nessa audiência pública. Dizer que de grande importância tê-los aqui, porque esse é o momento de nós discutirmos sobre o PL 117. Secretários, levem ao prefeito as manifestações que aconteceram aqui, mas levem a manifestação dessa vereadora. Não é só a Rua Uruguai que nós precisamos. Nós precisamos que seja aberta a Moron, a Independência, outras ruas, para que então nós tenhamos a tão sonhada mobilidade urbana. Nesse momento, falamos sobre o projeto 117, né? O secretário Giese sabe do apreço que eu tenho, mas precisamos urgentemente falar sobre as outras ruas. A Uruguai será aberta graças à iniciativa da iniciativa privada. Como disse meu amigo Fernando De Carli, se não fosse por essa iniciativa, aguardaríamos mais 20 anos. Eu, no início do governo Bolsonaro, levei os projetos dos trevos, e devido à pandemia não foi levado à frente, e até hoje, se não fosse mobilização de empresários, enfim, não aconteceriam. Então, muito mais do que a Uruguai, sou favorável, mas muito mais do que a Uruguai, nós precisamos pensar em vários outros locais que devem ser abertos aqui na nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereadora Ada. João Pedro? Senhor presidente, senhores secretários, secretário Giese, secretário Adolfo e demais secretários, muito obrigado pela presença dos senhores. Nossos queridos empresários, trabalhadores, profissionais, se encontram nesta audiência pública que discutimos o PL 117. Um momento importante para a cidade de Passo Fundo. Quero cumprimentar o CMDI aqui presente e o trabalho que fazem voluntário pela cidade de Passo Fundo, um trabalho responsável e sério de vocês do CMDI também. Quero falar aqui no 117, no projeto de lei, e que fala empreendedores, Pedro Brair e JR, Roberto, mas que fala de geração de emprego, que fala de mobilidade urbana e que fala em habitação popular. Então, 3 áreas importantes e que já nos deu respostas rápidas na questão habitacional, que é uma preocupação grande nesse sentido. As famílias foram realocadas na própria região da Petrópolis, com escrituras, né? Estão todas felizes nesta região. Os moradores da Petrópolis aguardam ansiosamente a abertura da Rua Uruguai, que já é uma alegria, já é um começo da mobilidade urbana para essa região da Petrópolis. Então, eu fico feliz e conte com esse vereador, eu tenho certeza que esse projeto será discutido nas comissões e será votado em breve, se Deus quiser. Conte com o meu voto
porque tem um carinho especial ao emprego, geração de emprego e renda, habitação e mobilidade urbana. É um grande avanço para a cidade. Parabéns aos nossos empresários, parabéns ao Executivo e parabéns por esta casa realizar essa audiência hoje, por esse rito oficial, e que nós possamos cada vez mais avançar e construindo uma Passo Fundo cada vez mais de todos. Muito obrigado. Obrigado, João. Rafael Colucci. Presidente, vou me manifestar daqui, se o senhor permitir. Bom, então, boa noite a todos. Eu vou ser bem breve, pegando a deixa que o presidente da UAMPAF, José Rodrigo, colocou aqui. Eu era estagiário na prefeitura, bem na época que ia para a universidade, saía da prefeitura e ia para a universidade. Sempre chegava atrasado, por causa da mobilidade do trânsito. Então, além de todos os aspectos, posso falar também como corretor de imóvel, registrado com o Cresci. Eu acho que a gente tem muito a agradecer esses empreendedores que estão tendo a coragem, né, e absorver toda essa questão do custo, porque não é barato e vai trazer benefícios somente, né, para a nossa cidade. Então, quero ler aqui também uma mensagem que chegou do presidente do bairro Petópolis, o Marcelo Chaves, também favorável. Não pôde estar aqui porque está de plantão trabalhando lá no coordenadoria da Garen, mas mandou uma manifestação favorável também em nome da liderança, presidente do bairro Petrópolis. E eu acho que fica claro, né, através de todas as manifestações, é importante registrar que todo e qualquer, né, pensamento divergente, ele constrói, né, algo que a gente vai debater aqui dentro dessa casa e tenho certeza que será aprovado com bastante convergência de pensamentos. Então, obrigado a todos e boa noite. Obrigado, vereador Rafael. Me autoriza a me manifestar? Senhor. Obrigado. Senhores, desde já eu deixo o meu amplo apoio, totalmente favorável a esse projeto, muito importante, alguns pontos que alguns colegas trouxeram aqui quanto à mobilidade do município de Passo Fundo, mas especificadamente nós estamos trabalhando nesse projeto. Fica aqui meu elogio ao Ouro e ao Demetrios, com certeza então levem a todos o CMDI, o Cristiano também, levem a todos o CMDI, que com certeza deve ter feito um trabalho de excelência. Sou morador do bairro Petrópolis, como o Juliano lá, eu sei o que é passar ali no horário de pico, 6 e pouco, minha sorte é que eu sempre estou de moto, então o cara passa no meio do corredor, é um pouco mais prático. Mas eu tenho uma relação muito próxima quanto com os motoristas de aplicativo e quanto os motoboy. E é uma pauta que, para quem anda com uma questão de mobilidade, sempre trouxeram em ponto. E um ponto que eu não gostaria de me pronunciar, mas sim tem que falar, é que se formos esperar pelo poder público para fazer essa passagem, vai demorar. Tem muitas prioridades. Tem muitas prioridades. E acredito que o município não está sendo lesado em nada, está fazendo uma permuta básica. E segundo ponto é que não é uma permuta com qualquer um aventureiro que está vindo investir na cidade e levar os recursos. São dois empresários que têm sua história no município de Passo Fundo, com conceito, raízes aqui, de confiança, e tenho total certeza que se depender do seu Pedro Brair, a velocidade que ele constrói uma farmácia, eu sou capaz de inaugurar ainda, final dessa minha legislatura na presidência, essa Rua Uruguai. Então, com certeza, meu voto favorável, não só meu, tenho certeza que dessa casa, pois todos os fatores apontam para um benefício em conjunto da nossa cidade. E com certeza espero tratar outros anos nessa casa de outros problemas de mobilidade, mas esse nós vamos resolver. E com certeza a população irá nos agradecer a essa casa, ao Poder Executivo e a todos que estão envolvidos nesse processo, com transparência, com debate, com diálogo e com confiança. Independente das ideias, posicionamentos e divergências, o melhor, com certeza, sempre vai vencer e a casa, mais uma vez, vem fazendo esse papel. Vereador secretário Giese, quer fazer alguma consideração? Antes de nós encerrarmos a audiência? Sim, presidente, obrigado. Eu acho que cabe algumas respostas. Vou focar em dois pontos que me parece que eles ficaram mais latentes. Um, falando especificamente sobre o impacto do que está sendo proposto aqui no pátio da prefeitura, e o segundo, sobre o tema mobilidade, né? Falando sobre a primeira pauta, nós enxergamos
na abertura da Rua Uruguai, também uma oportunidade de qualificação do pátio da Prefeitura, sobre vários aspectos. Primeiro deles, a otimização dos espaços. Quem anda no pátio sabe o que eu estou falando, da sensação que a gente tem de bagunça no pátio da Prefeitura. Uma bagunça organizada, porque as pessoas... Sabe aquela coisa de casa, assim, que eu acho, né, que estão as coisas, mas a gente sabe que pode ser melhor. Desde por onde os carros devem circular, onde os veículos devem ser estacionados, ter um ordenamento disso, ter sinalização para isso. Mas também temos a preocupação, eu não trabalho diretamente com a parte de obras e de serviços gerais, mas nós temos uma preocupação com a segurança do pátio, especialmente a parte onde se tem acesso aos veículos, aos combustíveis, à guarda de materiais, aos depósitos. Hoje a gente anda pelo pátio e não sabe se quem está andando pelo pátio são pessoas que deveriam estar andando pelo pátio ou se são pessoas que estão simplesmente andando pelo pátio da Prefeitura. Então nós entendemos que a abertura da rua, a vereadora Eva, a vereadora Regina, e por favor levem também a resposta da vereadora Marina, ela vai nos permitir, entre outros aspectos, fazer o melhor cercamento do pátio. Nós vamos poder vislumbrar um controle de acesso aos espaços que precisam ter controle de acesso para poder chegar nos veículos e assim por diante, como eu disse agora. Também estamos trabalhando já na qualificação necessária dos espaços de trabalho dos servidores e, portanto, a abertura da rua, reitero, ele é um convite também ao aprimoramento desses aspectos que dizem respeito ao cotidiano da Prefeitura. Sobre o tema da mobilidade, o vereador Pereto ajudou a responder em partes, né? Que, sem dúvida alguma, se em algum momento eu induzi vocês a entenderem que a abertura da Rua Uruguai seria um ato suficiente para resolver os problemas de mobilidade, me desculpo se eu disse isso em algum momento, espero não ter dito, mas a forma como vocês disseram, parece que eu disse, pareceu que eu disse, e eu trabalho, entre outros assuntos, vou fazer com essa mão, vereadora Regina, com o assunto da mobilidade, participo, hoje eu coordeno o grupo de mobilidade, nós criamos, vinculado à Secretaria de Planejamento, o Departamento de Mobilidade Urbana, que são medidas que nós entendemos necessárias para a gente avançar efetivamente nas discussões e na proposição de soluções para esse tema. Então, assim, vou dizer de novo, nós temos um plano de mobilidade vigente, aprovado pela comunidade, uma lei que tem 50% das suas ações já implementadas, que não é fácil de implementar, não é fácil mudar a rotina das pessoas, seja no centro, seja nos bairros, mas nós temos avançado, já temos, repito, 50% das ações implementadas, mas já está na hora de revisar o plano de mobilidade. Nós estamos agora com a licitação em elaboração, o edital de licitação para revisão do plano diretor, cujas pautas, né, são fundamentais. Uma delas, um dos pilares da discussão do nosso plano diretor é a mobilidade urbana. Como eu disse, nós criamos um departamento, estamos estruturando, estamos incorporando tecnologia, estamos incorporando pessoas, porque nós entendemos que é urgente que a gente comece a resolver os problemas. Dr. Adolfo, meu colega aqui, assim como outros colegas, temos participado de várias discussões que tratam de outros gargalos importantes da cidade que podem destravar melhorias fundamentais para a cidade, além das obras e iniciativas que já estão em andamento, e essas aí que o vereador Pereto citou, né, como o Distrito Industrial do Valinhos, o acesso ao Distrito Industrial do Valinhos, aqui o acesso a 285 pela Manuel Portela, que inclusive vai ter reflexo, vai ter conjunção com o que nós estamos propondo aqui na Rua Uruguai. Então, veículos pesados poderão sair de lá da 285 via Distrito Industrial e chegar nessas empresas grandes, para os quais veículos pesados chegam todos os dias, ao invés de entrarem pela Avenida Brasil, poderão vir por este acesso que está já em implementação.
temos o complexo da Santa Marta e da Caravela, a gente minimiza chamando de os 2 trevos, não, nós não estamos falando apenas de 2 trevos, nós estamos falando de todo o conjunto de soluções para as entradas e para o cruzamento da cidade, além da Roselândia e muitos outros assuntos que estão em pauta. Então, senhoras vereadoras, especialmente as 4 vereadoras que falaram sobre mobilidade, né? Estamos juntos, imbuídos do mesmo desejo, do mesmo espírito de encontrar respostas para a mobilidade, inclusive, vereadora Eva, do ponto de vista da mobilidade ativa, que a senhora mencionou, né? Para a gente sair desse engano de que mobilidade só se faz com carros, como disse a vereadora Marina, né? Mas também com transporte público, também a pé, também de bicicleta. Queremos todos a mesma cidade. Então, muito obrigado pelas contribuições e eu espero ter esclarecido melhor do que na minha fala inicial esses 2 tópicos que vocês mencionaram. Obrigado, vereador Gil Krug. Obrigado, vereador Giese. Opa! Secretário, tu não está pensando em concorrer, né, Piá? Te liga, hein? Doutor Adolfo? Ato falho ou uma antevisão? Pode ser. Bom, rapidamente para finalizar, né? Primeiro, vereadores e vereadoras, né? Nós estamos à disposição para participar de todas as reuniões possíveis e se convidarmos formos nas comissões, né? Já participamos de tantas sobre vários assuntos. Sempre recebemos um ofício da Câmara. Eu acho que deveria ser um convite. Mas, mesmo oficiados, nós viemos. Né? Que sejam oficiados os secretários, a gente é convidado, nós viemos. Né? Queria dizer que talvez tenham sido dados spoilers aqui, nós já estamos trabalhando com outras vias na região para desobstruir, vereadorada. Por iniciativa do Poder Público, não fomos procurados por nenhum proprietário, né? Nós fomos atrás porque entendemos a mobilidade como algo sistêmico, né? Através da criação de ciclovias, nesses últimos 13, não 16 anos, numa nova licitação do transporte coletivo, e não tenho dúvidas que não é abrindo rua que nós vamos aumentar o número de veículos. Porque nesse raciocínio, se nós fecharmos ruas, nós vamos diminuir o número de veículos, que eu acho que não vai ocorrer. O que nós temos é que otimizar o conceito de mobilidade como um todo, inclusive com veículos. O momento histórico é esse. Quando meu pai e minha mãe casaram, eles nem carro tinham. Depois, se casava com um carro só. Hoje, um casal é comum ir para casar, né, que já não é tão comum, com 2 veículos. Então, a realidade histórica do momento que se criou o plano diretor, inclusive, era de atrair as pessoas para usar veículos. O nosso plano diretor exige uma vaga por apartamento ou uma vaga por sala comercial. Porque no momento histórico de 2016, não existia 140 e tantos mil veículos, né? E a gente tem que viver o momento histórico como ele é. Então, também concordo com o Gésio que nós nunca dissemos que abrir a Uruguai vai resolver o problema da mobilidade. Mas como é um estudo sistêmico, embora eu não seja arquiteto, eu aprendi que a gente vai construindo, aumentando, criando oportunidades. Não tenho dúvidas que a Uruguai é o início disso, né? Não para solucionar, mas para melhorarmos. E sobre o parte da Prefeitura, vereadora, finalmente, eu tenho convicção, né? Nós já fizemos estudos prévios, né? Não faríamos uma proposta dessa magnitude sem fazer um estudo prévio, né? A abertura da rua, ela vai melhorar a qualidade, sem dúvida, e a segurança dos trabalhadores, né, dos servidores públicos municipais. Era isso, boa noite. Obrigado por essa oportunidade, né? Na democracia representativa, os vereadores representam a comunidade, mas é muito bom ouvir diretamente da comunidade também quais são os seus anseios e suas preocupações. Obrigado, presidente. Eu pedi uma parte para o vereador Gil só para reivindicar os méritos, embora eu reconheça que quem aceitou o desafio de implementar a rua foram os empreendedores, mas quem provocou e teve a coragem de colocar isto como uma contrapartida fomos nós. Porque estão aqui representantes também dos empreendedores que sabem, né, que foi algo que nós construímos por iniciativa do Poder Executivo, por entendermos o quanto isso pode significar em avanço
para esta região da Petrópolis. Apenas para deixar claro isso, né, que não foi apenas uma iniciativa dos empreendedores que vieram e disseram assim, nós queremos fazer isso, com isso, com isso, com isso. Também o Executivo se posicionou a respeito do que era importante para a cidade. Obrigado. Obrigado, secretário Giese, obrigado, doutor Adolfo, obrigado aos demais nobres colegas, público presente. E informamos que, para qualquer dúvida, pode ser enviado e-mail para comissões@cmpf.rs.gov.br. Não havendo mais nada a tratar, declaramos encerrada a presente audiência pública. Um forte abraço, meu muito obrigado, uma excelente semana a todos os senhores.